Já acharam? Todos conhecem a história de Jonas, não conhece? Creio eu que pelo menos o básico todos nós conhecemos. E eu, principalmente nos últimos 3 anos, misericórdia. Meu filho só escuta essa história. De tanto ele escutar, de tanto ele falar, ele sabe a história de cós salteado. Eu fui estudar mais a história. Deus fala fortemente, me fez entender algumas coisas, espero que você entenda também, que Deus fale ao seu coração também hoje. Diz o seguinte, Jonas capítulo 1, versículo 1 em diante. Jonas tem apenas 48 versículos no total, viu? Dos 4 capítulos que tem, são 48 versículos, você lê isso em 3 minutos se você quiser. É legal, é bonito, é bom, e quanto mais você aprende com Deus, melhor você fica. E diz o seguinte então, Jonas 1, versículo 1, e fala o seguinte. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até onde? Até mim. Existiam mais 2 profetas. Existiam mais pessoas de Deus naquela época, além de Jonas. Mas Deus escolhe quem? Jonas. Não sabemos o real motivo, porque não detalha, mas podemos imaginar e nós vamos falar mais sobre isso. Mas naquela época existia também o profeta Amós e o profeta Oséias, grandes homens de Deus, mas Deus começa escolhendo Jonas. Jonas, um sujeito, um homem de Deus, conhecido, né? Um profeta. Coisa bonita de Deus, olha, um profeta de Deus, uma pessoa de Deus, e Deus escolhe ele primeiramente. E fala, Jonas, você que é filho de Amitai, então ele fala, levante-se, vai à grande cidade, vai a um lugar que você tem que fazer ali, entregar uma mensagem minha para todos eles. Mas é uma cidade que para muitos não era cidade boa. Por quê? Nínive, capital da antiga Assíria. Assíria, o povo que era os maiores inimigos do povo de Deus daquela época. Então Deus está mandando ele aonde? Nos seus inimigos. Não, nos seus inimigos não. Nos seus maior inimigo. Ele está mandando ele ir aonde ele imaginou que não seria um bom lugar para ele ir. Por quê? Era um povo que fazia perversidades, e principalmente contra quem? Contra Deus e o seu próprio povo. E Deus, com a sua infinita misericórdia, vai e fala o quê? Olha, levante-se, Jonas, vai até lá e você vai ter que entregar uma mensagem àquele povo. Mas no versículo 3, ele fala que Jonas se levantou, não levantou? O que ele fez? Olha que coisa interessante. Então ele vai e fala, levanta-te, e vai à grande cidade de Nínive. Mas ele fez o quê? E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis. E descendo a Jope, o que mais que aconteceu? Achou o navio que ia para onde? Para Tarsis. E pegou o quê? E pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para onde? E de quê? De diante da face do Senhor. Então esse profeta, que Deus escolheu para entregar uma mensagem ao povo inimigo, esse grande profeta, que Deus poderia ter escolhido outros, mas escolheu ele, falou, olha, eu tenho uma missão para você, e você vai até lá, e vai entregar uma mensagem minha, eu estou falando com você, olha só que coisa interessante. Então nós vemos que o próprio Deus vem falar com Jonas. Então Jonas estava com o quê? Estava atento, né? Estava ouvindo o quê? A voz de Deus. Jonas estava ali, fazendo o que Deus queria. Até que chegou um certo momento que Deus fala com ele e ele não quer fazer o quê? Aquilo que Deus manda. Quantos de nós não estamos assim às vezes? Quando Deus fala coisas boas, nós queremos o quê? Nós queremos fazer. Nós não prontificamos, não precisa nem mandar não. Deixa que eu faço. Mas se for algo que eu não goste, eu não gosto de fazer isso. E Deus fala assim, então você vai fazer isso. Não, mas isso aí não dá.
isso é difícil para mim, isso é complicado. Eu começo a olhar as situações e falo, não, mas disso aí eu não gosto. Disso aí, daquele povo lá, não, negativo, eu não quero. Aquele povo fala mal da gente, aquele povo faz atrocidades, aquele povo até zomba do Senhor. Olha que coisa. Olha, aquele fulano fala mal do Senhor e o Senhor quer que eu vá lá e pregue para ele, que dê uma mensagem do Senhor para a vida dele, para que ele possa tomar uma atitude na sua vida? Eu não vou fazer isso. Eu não posso fazer isso, porque essas pessoas eu não gosto delas. Eu não tenho anseio por elas. Olha, o senhor não está entendendo. A química, né? Hoje o pessoal fala muito, a química não bateu. Desde o momento que eu olhei para aquela pessoa, a química não bateu. E o Senhor quer que hoje eu vá lá e entregue uma mensagem do Senhor, e essa mensagem ainda pode ajudar eles? Eu não quero. Eu não aceito. Eu não posso fazer tal coisa, mesmo eu sendo o quê? Profeta de Deus, mesmo eu sendo um escolhido de Deus, fazendo a vontade de Deus, mas eu escolho fazer o quê? Fazer algo totalmente contrário. Eu escolho fazer algo que não estava nos planos de Deus para mim. Eu escolho fazer outras coisas, menos aquilo que Deus quer para a minha vida. E quando nós começamos a fazer coisas que Deus não quer para a nossa vida, quando nós começamos a fazer coisas que nós achamos, sem a intervenção de Deus, nós achamos que é certo para nós fazermos, nós vamos cada vez mais para baixo. Jonas ali, ele se levanta e começa a sua jornada. A sua jornada vai cada vez mais para baixo. Ele vai até Jope, querendo buscar ali um destino para Tarsis. Ele vai na sua mentalidade já achando, vou fazer o quê? Eu vou me esconder do Senhor. Alguém consegue fazer isso, se esconder de Deus? Não, mas ele pensou o quê? Eu vou fugir para bem longe. Eu vou para um lugar bem longe, que Deus use outro por aí, que tem outros por aí que pode fazer. Ele poderia falar, não, tem Amós, tem os outros aí, tem Oséias, tem outros que ele pode levantar e fazer. Mas Deus queria quem? Jonas. E muitas vezes nós estamos sendo quem? Jonas. E eu tenho uma pergunta para te fazer hoje. Você tem sido Jonas ou Nínive? Por quê? Vamos continuar a história. Então, Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor, para Tarsis, descendo a Jope. Achou o navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor. Mas o Senhor fez o quê? Mandou ao mar um grande o quê? Grande vento. E o navio estava para quebrar-se. Então temeram quem? Os marinheiros, certo? Temeram os marinheiros, que mais? E clamavam cada um ao seu Deus. Lançavam ao mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e deitou-se e dormia a um profundo sono. Olha que coisa que aconteceu com o grande profeta, aquele que estava atento para ouvir a voz de Deus. Deus fala para ele fazer algo, mas ele estava como? Fugindo de Deus. Então nós vemos que chegou, Jonas embarcou, foi ainda mais profundo, ele foi mais para dentro ainda do mar, do barco, foi lá no profundo do barco, e ele toma uma decisão e faz o quê? Dorme. Ele falou, vou descansar. Mas veio um vento forte, veio uma tempestade, o mar começou a se agitar, os marinheiros começaram a ficar o quê? Desesperados. Veio uma turbulência, veio uma situação complicada, uma situação difícil, mas como estava Jonas, o profeta? Dormindo. Olha que coisa interessante, você vê que os marinheiros começaram a fazer o quê? Clamava cada um ao seu quê? E o profeta estava fazendo o quê? Opa! Então, os pagãos, aqueles que acreditavam em outros deuses, estavam fazendo o quê? Cada um clamando naquilo que eles achavam que era certo, clamando ao seu Deus, e o profeta dormindo. Quando nós estamos assim às vezes, estamos dormindo diante das situações,
Estamos dormindo diante daquilo que Deus nos mandou fazer, no que nós preferimos o nosso achismo de achar que não vou fazer, eu não quero. Eu prefiro não fazer, olha, o Senhor escolhe outro, deixa aquelas pessoas morrerem, deixa aquelas pessoas irem para o inferno, deixa aquelas pessoas fazerem o que quiserem na vida delas. Eu tenho o meu próprio caminho, eu tenho a minha própria vida, e tem coisas que eu não vou fazer. E aqueles marinheiros, cada um clamando ao seu Deus, lançavam ao mar os seus pertences. Aquilo que ele fala aqui, que as suas fazendas, aquilo que era valioso para eles, porque eles precisavam o quê? Aliviar o barco. Era uma grande tempestade, era algo tremendo. E ele fala no versículo 6, e o mestre do navio, o comandante, chegou-se a eles e disse-lhes: que tens dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que nós não o quê? Perecemos. Olha só que coisa que aconteceu com Jonas. O grande profeta de Deus, aquele homem que escutava a voz de Deus, escutava quando Deus falou com ele: olha, Jonas, ele já estava o quê? Estou pronto. Falou: levante-se, vá à cidade de Nínive, pregue a palavra lá que eu vou falar para vocês, porque eles precisam de transformação, eles precisam de mudança. E Jonas decide ir para Jope, de Jope para Tarsis. Ele entra no navio, e aí chegou a um certo ponto que as tempestades o acharam, até o barco começou ali, o seu vendaval, aquela coisa, o vento veio, as situações aconteceram, as ondas bateram, o caos se instalou e Jonas dormindo. Chega o comandante e fala: Jonas, você está dormindo? Por que você não está aí? Você não invoca o seu Deus? Olha que ponto chegou. Um pagão chega para um profeta de Deus, um homem que se diz de Deus, fala assim: olha, vamos orar. Você está dormindo, por quê? Porque você continua nessa vida dessa maneira que você está vivendo, e você não olha as coisas que estão acontecendo, e você invoca o seu Deus. Você não ora para Ele. Você não começa a ter uma ligação com o seu Deus novamente, e você ora a Ele para que nós não perecemos, porque senão nós vamos morrer. Uma palavra ali de Jonas, se Jonas tivesse orado, Deus fala: Senhor, nós precisamos aqui de uma mudança. O mar se agitou, as coisas pioraram, mas eu estou aqui agora clamando ao Senhor. Deus ouviria? Mas Jonas preferiu o quê? Dormir. Chega o homem e fala: olha, você está aí dormindo, você está aí parado. Até quando você vai ficar parado? Até quando você vai continuar essa vida dormindo, que você prefere dormir? Se esfriar espiritualmente com Deus, do que começar a obedecer a Deus porque você não gosta de algo que Ele mandou você fazer? Perdoar alguém? Fazer algo para Deus? Algo que te custe? Porque é muito fácil nós fazermos algo que não custa para nós nada, não é fácil? É fácil, não é fácil? É fácil comer, não é fácil comer? Difícil é ir para a academia, não é difícil? Isso aí custa. É maravilhoso você ir para um rodízio, né? Uma coisa maravilhosa. Você vai lá, a pessoa te chama assim: vamos no rodízio? Eu pago. Você fala o quê? Opa, estou pronto. Que isso? É depois do culto? Alguém me chamou? É depois do culto? Nós vamos. Agora, se alguém chamar assim: não, fala o seguinte, acabou o culto aqui, ó, nós vamos lá para a academia, eu pago. Você fala: olha, eu tenho um compromisso. Eu assumi um compromisso lá em Tarsis. Eu tenho que ir para lá. Vou pegar aqui um barco, vou lá para Jope. Lá de Jope eu vou para Tarsis, porque é algo que me custa. Então eu não quero fazer, porque eu só quero fazer aquilo que me agrada, aquilo que me satisfaz, aquilo que faz bem para mim e o que eu acho que é certo para mim fazer, porque eu estou me agradando nisso. Eu estou feliz com isso. É aquilo que me traz felicidade, aquela felicidade momentânea que eu tenho e aquilo que eu preciso, que eu acho que eu necessito. Muitos de nós estamos assim às vezes. Nós deixamos de olhar para aquilo que Deus quer para cada um de nós, porque aquilo nos custa, e nós queremos apenas as coisas boas. Nós queremos apenas aquilo que é bom para nós.
aquilo que nós achamos que é bom. Nós deixamos aquilo que Deus quer para cada um de nós. Jonas estava assim, pensando somente naquilo. E você vê que quando ele fala para que não pereçamos, versículo 7 ele diz: e dizia a cada um ao seu companheiro: vinde, lancemos sorte para que saibamos porque causa nos sobreveio este mal. Jonas dormindo, ele é acordado, e eles querem descobrir por que está acontecendo aqui. E lançaram a sorte. E a sorte caiu sobre quem? Jonas. E o que mais acontece? Versículo 8 diz o quê? Declaram o quê? Por que razão não sobreveio o quê? Por que razão sobreveio este mal? O que mais? E de onde vens? E qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele disse o quê? Eu sou hebreu, temo ao Senhor, Deus do céu, que faz o mar e a terra seca. Então ele está falando, olha, eu sou de um Deus poderoso, o Criador dos céus, o Criador de tudo. Jonas era o quê? Lembramos? Profeta de Deus. Era um conhecedor do quê? Da palavra de Deus. Ele sabia. Ele conhecia as Escrituras, ele conhecia a palavra de Deus. Não é à toa que Deus falava com ele. Não é à toa que Deus fala, Jonas, vai. Se Deus confiou uma palavra para você, algo para você fazer, é porque Ele confia em você para fazer. Olha que coisa interessante. Então você está o quê? Pronto, é você ir e declarar a palavra que Ele colocou no seu coração. Mas você vê que ele fala, olha, eu sou um Deus, eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram, por que tu fizeste isso? Ora, se você é de tão poderoso Deus, tão grandioso Deus, esse Deus que fala com você, esse Deus que criou o céu, a terra, o mar, criou tudo, por que você fez tal coisa a esse Deus? Olha que ponto chegou novamente os pagãos, aqueles que não acreditavam em Deus, aqueles que não tinham comunhão alguma com Deus, e está corrigindo quem? O profeta. Está corrigindo um homem de Deus, que era para estar ensinando a outros, que era para estar ajudando a outros, que era para estar onde? Em Nínive. Olha quando nós estamos às vezes, porque nosso coração está fechado, nós estamos às vezes sendo corrigidos por outras pessoas, às vezes pessoas que não creem da maneira que você crê. Por que te acontece isso? Por que você está fazendo isso? Por que você continua caminhando nessa caminhada que você está fazendo e não olha para esse Deus que está com você? Por que você não confia nele? Por que você não faz conforme ele falou para você fazer? Você prefere seguir as suas próprias vontades. Eu começo a seguir os meus próprios anseios, aquilo que eu acredito. Eu vou deixando cada vez mais Deus de lado. Eu vou cada vez mais deixando, porque ele fala, olha, pois sabiam os homens que fugia diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. Ele estava fugindo. Tem como fugir de Deus? Não, porque Deus conhece até o seu o quê? Coração. Deus conhece os seus pensamentos. Deus conhece todos os lugares que você está, aquilo que você pensa, aquilo que sua mulher, seu marido, seu filho, sua filha não conhecem, mas Deus conhece. E Ele esquadrinha o nosso coração. Olha que ponto chegou aquele profeta, o profeta Jonas. Ele perdeu a sensibilidade espiritual que ele tinha com Deus. Ele perdeu, ele vai deixando de lado. As suas decisões, o seu comportamento vão cada vez mais se esfriando para com Deus. Ele quer cada vez mais o quê? Distância. Ele busca distância. Não é Deus que se distancia, é ele que se distancia de Deus.
Sou eu que me distancio de Deus nas minhas decisões, nas minhas atitudes, naquilo que eu acho que eu sou, somente eu posso fazer. Somente eu tenho esse grau de sou melhor do que os outros. Não, é porque, olha, eu não gosto daquele povo de Nínive, eu não gosto do fulano, eu não gosto do ciclano, eu não gosto do Anilton, eu não vou com a cara dele, eu não suporto ele, olha, não gosto. Prefiro deixar que ele morra, do que as pessoas morram, do que as outras pessoas pensam, mas eu prefiro isso do que declarar misericórdia e declarar a sua compaixão, o seu amor para com eles. Eu prefiro ser assim do que viver uma vida que o Senhor quer. Eu prefiro continuar com o meu coração fechado, eu prefiro me esfriar, perder a sensibilidade com Deus, eu prefiro deixar de ouvir a voz de Deus do que viver esse caminho. Eu prefiro continuar com o meu coração fechado, eu mesmo sendo profeta de Deus, homem de Deus, mas eu prefiro viver assim. Porque eu não concordo, eu não acho, é algo que meu coração não vai, eu não vou com a cara daquele fulano. Olha, é impressionante o grau que chegou. Eu não suporto aquela pessoa, não tem nada que fale comigo que vai fazer eu mudar de ideia. Porque eu não gosto, eu não suporto. Eu deixo de ouvir a voz de Deus e começo a ouvir meus próprios pensamentos. Os meus próprios, como eu sempre falo aqui, o nosso próprio achismo, o que eu acho, o que eu penso, que então somente é o que eu faço. E olha que coisa interessante, nós vemos que Jonas saiu da terra, ele morava na terra da Galileia, naquela região, ele vai a Jope, ele vai querer ir para Tarsis, ele entra no navio, vem a tempestade, vem ali os pagões, os marinheiros, todos ali tinham seus deuses, vai ali, descobre que Jonas era o causador, e mesmo depois, nós vamos continuar lendo, ele diz aqui, versículo 11, e disseram-lhe, que te faremos nós para que o mar se acalme? Eles vão perguntar para quem? Para o profeta, para o homem que tinha a resposta, porque era um homem de Deus. Estava fazendo a vontade de Deus? Não, mas ele era um homem de Deus. Mesmo errado, os marinheiros vão até ele e falam assim, o que faremos nós então para solucionar? E ele fala, o quê? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele disse-lhes, levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande... Vamos lembrar? Jonas tinha que ir para onde? Nínive. Foi para Jope. De Jope ele pega o navio para onde? Tarsis. Homem de Deus, não era homem de Deus? Homem de Deus. Vamos supor que ele teve um deslize ali, ele falou, não vou para Nínive. Não gosto daquele povo, não vou com a cara daquele povo, para mim pode morrer todos, eu não gosto deles, eu não vou com a cara deles, olha, são nossos inimigos, e pronto, acabou. Mas chegou a tempestade. Se aquele profeta chega e fala, Senhor, eu fiz errado. Senhor, eu pequei. Se o Senhor me der uma oportunidade novamente, eu vou para Nínive. Mas ele prefere o quê? Me jogue no mar. Não, quer parar com isso? Pode me jogar no mar. Eu prefiro continuar achando que eu estou certo. Eu morro desse jeito, mas eu não vou fazer aquilo, porque não é algo que Deus está falando comigo, mas não é que eu quero. Eu não gosto. Eu prefiro morrer desse jeito, eu prefiro morrer com esses pensamentos, mas eu não vou dar meu braço a torcer. Me lance ao mar. E olha que coisa interessante de novo. Olha o que acontece. Entretanto, o que fala aí? Os homens remavam, esforçando-se por alcançar o quê? A terra. Mas não podiam, porquanto o mar se o quê? Embravecendo cada vez mais contra eles. Olha que coisa interessante. Quem está lutando pela vida de Jonas de novo? Os pagões. Os pagões estão ali falando, mas nós vamos lutar pela vida desse homem. Esse homem não quer, mas nós vamos aqui fazer alguma coisa. Nós vamos colocar de pé, nós vamos fazer alguma coisa. Você vê que eles lutam, começam a remar. Nós vamos chegar à terra, não vamos deixar esse homem não. Você vê que ele fala, olha, ele fala, continua dizendo, então clamaram ao Senhor e disseram. Então clamaram a quem? Os pagões agora estão clamando a quem?
Oxe, olha que coisa chegou, olha que ponto chegou. Agora até os pagãos se converteram ao Senhor, mas Jonas, o profeta, está lá como? Com o coração como? Duro. Não faço, não saio, não vou, não quero, eu não gosto, eu não aceito, eu não vou fazer aquilo que eles querem, eu não vou fazer o que Deus quer, eu vou continuar com meu coração duro. Eu não vou aceitar que a palavra fale ao meu coração, eu não quero ser quebrantado, não quero nada disso, eu prefiro morrer. E ele fala o seguinte: então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos, não perecemos por causa da vida deste homem, não põe sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizestes como aprouve. Deus fez como o quê? Como Ele queria. Deus fez da maneira que Ele sempre faz, e da maneira que Ele sempre quer. Nós que escolhemos obedecer ou não obedecer. Jonas ali prefere ser jogado ao mar do que ao menos orar ao seu Deus. Os pagãos estavam ali já orando a ele, buscando a ele, falando: Senhor, nós não podemos perecer. E nós não queremos jogar Jonas, por mais que ele esteja errado. Então os pagãos têm mais sensibilidade para com Deus, de amar o seu próximo ali, que eles nem conheciam naquele momento, que estava trazendo a destruição para eles. Olha que coisa interessante. Os pagãos estavam ali, os marinheiros. Jonas estava trazendo o que para eles? A destruição. Eles já tinham jogado todos os seus bens fora, todas as suas riquezas, mas eles não queriam o quê? Jogar Jonas. Porque eles começaram a olhar com o quê? Com compaixão, com amor. Eles tinham mais amor à alma de Jonas, à vida de Jonas, do que Jonas, um profeta de Deus, amava o povo de Nínive. E ali começa que, não tendo mais o que fazer, os marinheiros obedecem à vontade e jogam Jonas no mar. E ali Jonas, acontece o que com Jonas? Veio o quê? Veio que ele fala: lançaram Jonas ao mar e cessou a mar da sua fúria. E temeram, pois, estes homens ao quem? Olha que coisa interessante. Se converteu ali vários homens naquele momento. Mas Jonas, não. Jonas continuou com o coração duro. O profeta de Deus, o homem de Deus, aquele que deveria orar a Deus, aquele que deveria buscar pelas pessoas, aquele que teria que ter amor ao seu próximo, continuou com o seu coração fechado. Mas você vê que ele fala: olha, com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos a Deus. Então, aqueles que eram julgados por muitos foram os primeiros a quebrantar o seu coração e entenderem aquilo que Deus queria de cada um deles e se converteram aos caminhos do Senhor. E o profeta estava no mar. O profeta continuou achando que ele estava certo, que ele não faria aquilo, e ele continuou achando que ele continuaria vivendo daquela maneira. E tem muita gente assim. Ele continuou ali, afundando cada vez mais. Você vê que ele vai para Jope, entra no navio, vai para o fundo do navio, porque ele não queria ser achado. Vai para o fundo do navio, a tempestade vem, está ali dormindo, ele não ora a Deus, não pede a Deus, não suplica a Deus. Só os outros pagãos suplicam a Deus, reconhece o Senhor, o Deus de Israel, o Deus dos hebreus, o Deus poderoso como seu Deus. Deus faz agir ali, joga Jonas no mar, obedece a palavra que Jonas havia falado. Mas Jonas continua sem um amor pelas pessoas. Ele prefere morrer do que salvar as outras pessoas. É um profeta, é um homem de Deus. E logo após, um grande peixe traga Jonas. E esteve Jonas quantos dias? 3 dias e 3 noites. Aí Jonas começa o quê? A entender. Lembra que ele fala... Jonas reconhece Deus. Jonas é um profeta de Deus. Jonas sabia que Deus era o quê? Poderoso. Deus era maravilhoso. Tanto que quando fala com ele, fala: não, eu sou Deus, o que fez os céus e a terra, o que fez o mar, o que fez o vento, o que fez todas as coisas. Eu obedeço a esse Deus. Eu sou servo dele. É um Deus poderoso, é um Deus que faz milagres acontecerem, é um Deus que faz muitas coisas, mas eu não quero obedecer a ele. Jonas jogado ao mar. Vem um grande peixe, engole Jonas,
Mas Jonas faz o que no grande peixe? Ele faz o que no capítulo 2, versículo 2? Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do verme do inferno gritei e tu ouvistes a minha voz. Porque o que acontece? Deus está sempre o quê? Perto de cada um de nós. Mas é nós que escolhemos fazer o quê? Nos distanciar da vontade de Deus para a nossa vida. Nós escolhemos andar por outros caminhos do que os caminhos de Deus. Deus continua no mesmo lugar. Quando ele clamou, o que aconteceu? Deus ouviu a sua oração. Quando ele buscou, quando ele colocou diante de Deus seu coração quebrantado, que ele fala, olha, eu estava no inferno, e eu gritei, e o Senhor ouviu a minha voz, porque tu me lançastes no profundo. E Deus está fazendo tudo aquilo para Jonas o quê? Entender e compreender que ele nem precisava seguir o quê? A vontade de Deus. Vai ter caminhos na sua vida que você vai passar por situações que você não quer, mas é que para você entender aquilo que Deus quer fazer na sua vida, porque talvez você não tenha entendido ainda. Talvez seu coração está muito duro, meu coração está muito duro, fechado, e eu não quero, mas Deus vai te ensinar. E talvez não seja da melhor maneira possível. Talvez seja de uma maneira que você não goste. Talvez seja de uma maneira que você vai ficar lá no fundo da baleia, do grande peixe. Como diz meu filho, era enorme. Para caber Jonas, né, tinha que ser enorme. Era um grande peixe. Mas ele estava lá, do ventre daquele grande peixe, angustiado, chateado, mas com o coração quebrantado, porque ele reconheceu ali a maneira porque ele estava ali. Jonas estava pronto para a sua morte, mas ele decidiu o quê? Clamar a Deus. Não importando a situação que iria acontecer, mas ele decidiu ali clamar a Deus, suplicar a Deus. Fico imaginando Jonas, 3 dias e 3 noites, não tinha nenhuma luz acesa. Nós estávamos falando que estava dentro do mar, dentro do grande peixe, não tinha nada ali, a não ser coisas do grande peixe, alimentos, algumas coisas, não sei o que tem dentro do grande peixe, não sou biólogo, mas deve ter algumas coisas ali, restos de comida, alguma coisa que seja, mas estava ali Jonas, naquele sofrimento, naquela angústia, naquele total desespero, e Deus mantém ele que vivo, porque Deus queria fazer o quê? Deus queria fazer o propósito dele na vida de Jonas. Deus desistiu de Jonas? Não. Deus não desiste de cada um de nós, mas Ele quer que nós possamos entender o quê? Que nós precisamos ser o quê? Transformados e mudados. Deus não desiste. Deus foi até o fundo ali e falou, ó, eu podia deixar Jonas morrer. Podia deixar ele lá no mar. Era um mar agitado. Já viram falar, quando estão no mar, eu estava vendo dias para trás, naqueles cruzeiros, né, aqueles grandes navios. Diz que quando cai uma pessoa ali, ainda mais se for à noite, é praticamente certa a morte. Porque além da queda ser alta, mas hoje em dia os navios são maiores, né? Aqueles cruzeiros. Mas até dar o tempo do navio voltar, fazer a meia volta, é como se ouviu lá o marinheiro lá falando lá, o que conhecia desses assuntos. Ele falou, olha, é como achar uma agulha no palheiro. Você olha, você não vê nada. Como é que você vê só uma cabeça, só o nariz de uma pessoa? A pessoa, o mar é denso, não tem como a pessoa ficar levantando a mão para negociar, ela vai afundar. É muito difícil. Se for à noite, então, praticamente impossível. Mas Deus amava Jonas. E Deus continuava querendo a vida de Jonas. Deus queria que Jonas continuasse ainda para fazer a sua vontade. E você vê que Jonas clama a Deus, busca a Deus, quebranta seu coração a Deus. Ele fala, olha, ele fala no versículo 7, quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que me observaram as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz de agradecimento, o que votei pagarei do Senhor, vem ao quê? A salvação. Jonas não sabia, Jonas não conhecia o Deus que ele servia, e nós não conhecemos, nós conhecemos,
Nós sabemos esse Deus maravilhoso que nós servimos, esse Deus grandioso, esse Deus que faz milagres acontecerem, mas às vezes nós estamos fazendo o quê? Nós não estamos confiando nele, nós não estamos entregando nossa vida diante dele. Nós preferimos continuar chateados, tristes, revoltados, no nosso, que eu sempre falo, nosso achismo, aquilo que eu acho, que eu penso, aquilo que eu imagino que é melhor para mim, aquilo que eu imagino que eu seja certo para mim. Mas falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. E no capítulo 3, fala o seguinte: e veio a palavra do Senhor, o quê? Segunda vez a Jonas, dizendo: levante e vai à terra, a grande cidade de Nínive, e prega contra ela a pregação que eu te disse. Olha que coisa interessante. Profeta de Deus, lembra? Profeta que não estava querendo fazer a vontade de Deus, aquele que preferiu ir para Jope, pegar ali um navio que ia para Tarsis, porque ele queria se distanciar da face do Senhor. Aquele profeta passa tribulações, para situações que ele mesmo chegou a esse ponto para fazer, mas Deus, com sua infinita misericórdia, ainda salvou a vida dele, e ele entendeu, compreendeu, fez votos a Deus de sacrifício, falando assim: ó, se o Senhor me tirar daqui, vou fazer a tua vontade. Certo? Foi isso que Jonas fez? E veio a palavra do Senhor a segunda vez. Deus, na sua infinita, o quê? Misericórdia e graça para cada um de nós. Deus, no seu amor, que nós não podemos medir, porque se fosse outra pessoa, se fosse eu falando para outra pessoa fazer, a pessoa não fez a primeira vez, eu já fico com raiva. Eu não aceito. Não, ele não presta, ele não serve para nada, porque ele desobedeceu, ele não fez o que eu mandei ele fazer, ele não presta para nada. Ele pode conhecer a Deus que ele falou aí, ele pode pregar alguma coisinha, mas ele não presta mais. Porque eu me recuso a trabalhar com ele, eu me recuso a falar com ele, eu me recuso a ter uma amizade com ele, porque ele não me obedeceu. Não é assim que nós fazemos às vezes? Eu falei. Essa mensagem falou muito comigo, não foi agora, faz mais de 6 meses que eu tenho ela. Pouco mais disso, quase 1 ano. A primeira pessoa que ela fala é com o mensageiro, não é? O mensageiro é o primeiro a entender e compreender. E nós somos assim, porque nós não gostamos, nós não fazemos, nós não aceitamos. Nós não temos amor, aquele amor que Deus fala, ele fala em Apocalipse: volte ao primeiro amor. Eu estava vendo que o pastor Carrara estava falando aqui. Ele falou que quando muitos eram o quê? Candidatos a obreiros, início da sua obra, estava tudo o quê? Tudo bonito, eu quero fazer, não importa nada, eu só quero ajudar. Eu não importa o que o Senhor mandar eu fazer, mas não tem que mandar, tem que ser algo voluntário. Nós não estamos no exército, apesar de ser exército de Cristo, mas não precisa fazer, tem que ser algo voluntário, algo que vem do seu coração, porque a chama vem de dentro de você. Quem faz por obrigação, faz erradamente. Não é nada por obrigação. É algo voluntário que você faz com o coração ainda grato a Deus pela oportunidade. Porque nós estamos assim. Vai passando o tempo, nós vamos perdendo esse amor, essa busca. Nós vamos esfriando. Quando você vai ver, as pessoas ao nosso redor estão mais crentes do que nós. Elas estão orando ao seu Deus, se convertendo ao seu Deus, buscando mais ao seu Deus. Deus está dando salvação para elas, e para nós que estamos com o coração fechado, com o coração duro, nós estamos cada vez mais o quê? Afundando. Mas ainda bem que Deus manda um grande peixe. E esse grande peixe nos salva. Esse grande peixe ainda vem para nos libertar. E ainda Deus ainda fala ainda ao Senhor pela segunda vez com ele: Jonas, completa a sua missão. Ainda não acabou. Completa ainda. Você saiu do peixe, você estava lá, esquecido, podre, estava no inferno ali, a angústia estava te batendo, mas, como diz Hebreus, o Senhor corrige quem Ele o quê? Quem Ele ama. E Deus ama a todos nós e quer nós todos os dias da nossa vida, mas é nós que às vezes nos distanciamos de quem? De Deus. Mas você vê que Jonas, cumprindo o seu voto, cumprindo aquilo que ele falou,
ele orou dentro do grande peixe, ele buscou a Deus, mas depois que ele saiu do grande peixe, ele fala o seguinte: levantou-se Jonas e foi a Nínive. Segundo a palavra do Senhor, era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminhada. Nínive era a capital do Império Assírio. Aquela cidade tinha 120 mil habitantes, dizem os historiadores e diz também a Bíblia. Naquela época, 120 mil habitantes. Era muita coisa, ainda mais para aquela época. Era um grande império, o Império Assírio, um grande rei, poderoso. Fazia coisas terríveis para o povo de Deus, fazia coisas grandiosas contra o povo de Deus. O maior inimigo fala assim: mas rei, quem você quer fazer escravo hoje? Vamos pegar ali uns hebreus? Quem você quer tacar fogo hoje? Vamos pegar ali umas cidades ali do povo hebreu, daquele povo. Era o principal o quê? Inimigo. E Jonas chega a Nínive, mandado por Deus para pregar aquela cidade. Você vê que ele tinha 3 dias de caminho. E começou o Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, Nínive será o quê? Subvertida. Acabará tudo. Olha, tudo aquilo que vocês estão vendo irá acabar. Deus, o Senhor, destruirá tudo. Jonas gostava do povo. Ele prega a salvação do jeito dele, né? Da maneira dele. Olha, tudo aqui será subvertido. E os homens de Nínive creram em quem? E proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre a cinza, e fez uma proclamação de que se divulgou em Nínive por mandato do rei, dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provam coisa alguma, nem lhes se pasto, nem bebam água. Então o rei faz o quê? Dá ouvidos à voz de Deus. Por meio de quem? De Jonas. Aquele homem que não queria, porque ele não gostava daquele povo, porque ele não aceitava aquele povo, e porque nós estamos assim às vezes, nós não aceitamos alguém, nós estamos com o coração fechado, mas fez algo contra mim. Aquela pessoa me fez raiva. Aquela pessoa, como eu falei, a química não bateu desde o início. Não foi, olha, eu achava que ela deveria fazer tal coisa, e ela não fez, ela fez diferente. Não gostei. Não vou com a cara. Não vou orar por eles, não vou buscar por eles, não quero nem papo. Olha o coração amargurado aí. Não, mas é porque o senhor não sabe o que ela fez. O povo de Nínive tinha feito o quê? Coisas horríveis. Mas Deus queria o quê? Deus amava cada um deles. Olha que coisa que aconteceu. Deus amava a cada um deles. Deus buscava a cada um deles. E você vê que foi um dos maiores avivamentos que já registrado. 140 mil pessoas com uma palavra de Jonas. Com uma palavra, elas começam a entender e se sujeitam a Deus de tal maneira que seu primeiro mandato é fazer o quê? Jejum, se humilhar diante de Deus. Ninguém vai comer. Nós entendemos e compreendemos. Eles podiam falar o quê? Nós somos o grande império assírio. Nós somos Nínive. Aqui ninguém destrói, aqui ninguém para ninguém. Aqui não se para, porque aqui nós somos perfeitos. Aqui ninguém vai nos parar, aqui ninguém vai nos deter. Aqui ninguém vai nos tirar, porque nós somos a grande Nínive. Não, mas eles aceitaram na hora o quê? A palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não volta para ele vazia. Mas Jonas, você vê que acontece ali o maior milagre. O rei levanta do seu trono, tira suas vestes, assenta-se, faz jejum, até os animais. É um milagre extraordinário. Deus pega aquele homem, lembra? Que fugiu dele, que preferiu dormir, que preferiu ser jogado ao mar, que preferiu ali ser engolido, ficar naquela situação, não fazer a vontade de Deus,
E ele preferiu tudo aquilo. Mas Deus usa quem? Aquele mesmo homem. Para fazer algo que? Magnífico, maravilhoso. 140 mil pessoas aceitam o Senhor naquela cidade. Era um homem que era o quê? Ao muito seria o quê? No mínimo, chutado. Ao mínimo seria o quê? Descartado. Era um homem que para muitos seria talvez renegado. Não vale de nada, não presta mais para nada. Olha como é que ele é. Olha como é que ele pensa. Olha como é que ele age. Para que eu vou demonstrar amor a esse homem? Para que eu vou aceitar esse homem? Por que eu vou deixar ele comigo? Porque, olha, ele não quis fazer como não mandei. Ele tinha ali os seus princípios, então ele quis fazer conforme ele queria. Mas Jonas entendeu aquilo que Deus queria dele. E Jonas começa a fazer. E começa algo impressionante. Do chamado à tempestade, aos marinheiros, ao peixe, à oração no grande peixe e ao livramento de uma grande cidade. E ali poderia se fechar com chave de ouro a vida de Jonas, não é isso? Poderia ser um final maravilhoso. Jonas, na sua habilidade, no seu emocional com Deus, na sua vida com Deus, ele vai e continua ali a sua caminhada. E você vê que ele fala no versículo 8, que ele continua dizendo, no versículo 9, quem sabe, o rei fala assim, quem sabe se voltará Deus, se arrependerá e se apartará do teu furor, da sua ira, de sorte que nós não o quê? Pereçamos. Então o rei faz um jejum, faz um clamor a Deus, faz uma busca a Deus, fala, olha, quem sabe assim? Quem sabe assim nós não pereçamos? Quem sabe que nós clamarmos a esse Deus, buscarmos a esse Deus, depois que Jonas falou, que Deus mandou um mensageiro dele, nós ouvimos, nós entendemos, nós compreendemos. Quem sabe assim, Deus não nos ouve, Deus nos olha para mim e fala assim, olha, vou ter misericórdia deles. Porque, você lembra o que aconteceu? 140 mil pessoas aceitaram esse Deus maravilhoso. Porque Deus age apesar de quem? Do mensageiro. Deus age apesar do mensageiro. Por mais que o mensageiro, e ele continua dizendo, e Deus viu as obras deles, como se converteram ao seu caminho, e Deus se arrependeu do mal que ele havia dito que ele faria, e não o quê? E não fez. E agora voltamos para Jonas, grande homem de Deus, pregador do evangelho como poucos, tinha uma mensagem de Deus poderosa, não tinha? 140 mil pessoas de uma vez só. Ali ele caminhava, ia falando o que Deus havia ordenado, e naquilo que ele havia falando, foi acontecendo o que Deus havia falado. Pessoas se converteram aos seus caminhos, pessoas ali continuou a sua caminhada com ele, pessoas ali fizeram jejum, veio ali uma transformação pela vida de Jonas. Jonas havia se arrependido do que havia feito? Vamos ler? Versículo 4 de Jonas. O que diz aí? Mas desgostou-se quem? Extremamente disso e ficou todo ressentido. Eu falei para o Senhor que eu não gostava daquele fulano. Olha, eu vou falar para o Senhor, não tem como. Ele ficou chateado porque o povo que era inimigo dele, o povo que ele não gostava, se converteu e não foi fulminado. Ele ficou chateado por causa disso. Olha o nível do profeta. Olha o nível do homem de Deus. Aquele homem que passou tudo que ele passou, saiu do grande peixe para pregar o evangelho, falou que fez votos ao Senhor, lembra? Fez votos. Se o Senhor me tirar daqui, olha, eu te louvarei, proclamarei o seu nome, farei grandes coisas, vai ser coisa incrível. Aquele homem ficou chateado, extremamente chateado, porque Deus fez o que Deus faz. O que Deus faz? Transforma pessoas.
transforma vidas, transforma caráteres, transforma o quê? Condutas. Mas quando eu conheci ele era assim, mas ele mudou, ele foi transformado, Deus agiu, você tem que ficar feliz. Não, mas é porque eu não gostava dele, eu não quero que ele morra, eu não quero que ele viva não, olha, o senhor ainda dá coisa para ele fazer ainda? O senhor ainda promove um trem desse ainda? O senhor ainda livra uma pessoa dessa? O senhor ainda faz algo assim ainda? Ainda bem que Deus age apesar de quem? Do mensageiro. Ainda bem que Deus se importa apesar do mensageiro. Ainda bem que Deus transforma vidas apesar do mensageiro. Ainda bem que Deus está conosco todos os dias, apesar da nossa maneira de ser. Apesar de nós sermos como nós somos às vezes, como nós pensamos às vezes. E ele fala, e orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para trás, pois sabia que és Deus piedoso, misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Então, olha a hora que o Jonas foi orar. Você lembra que ele estava naquele navio, o navio estava afundando, era uma tempestade forte, os homens já tinham jogado tudo no mar. O grande profeta de Deus, o homem que ouvia a voz de Deus, o homem que Deus usava, você vê que Deus usou depois, ele não decidiu orar. Ele não decidiu buscar naquele momento. Ele decidiu passar por aquele caminho e não buscar e não orar a Deus, mas ele, agora que ele não se cumpriu, aquele que ele pensava que iria se cumprir, ele ora ao Senhor. Agora ele clama, agora ele fala com Deus, agora ele busca a Deus e fala assim, mas Senhor, não foi por isso que eu não queria vir? Que eu preferia ver eles na ruína. Eu preferia ver fogo caindo dos céus, aniquilando todos eles, porque eu não gostava do jeito deles. Eu prefiro ver a pessoa que eu não gosto fazendo coisa errada e se dando mal do que ir lá e ajudar. Porque nós somos assim às vezes. Eu posso ser assim às vezes, porque o meu coração está o quê? Fechado para com Deus. Eu estou cada vez mais longe. Eu torço pela piora da pessoa que está do meu lado, mas eu não dou glória a Deus na felicidade dela. Eu falei que não ia ser fácil hoje. Eu falei que ia ser difícil. Eu falei que o pastor Fernando Carrara tinha visto a minha mensagem, ele não tinha visto. Porque é assim que nós estamos às vezes. Pensando, nós preferimos ver a desgraça dos outros, mas não queremos ver o agir de Deus na vida dos outros. Nós preferimos ficar em contendas, em situações erradas. No disse-me-disse, não gosto dele, não gosto daquele. Nós preferimos ficar com o coração fechado do que experimentar a boa e perfeita vontade de Deus na nossa vida, se alegrar na comunhão dos irmãos, em partir o pão, em estar junto, estar perto, mas é você se negar a si mesmo. É quando você decide não olhar para as circunstâncias, mas olhar para o propósito de Deus. Mas ele estava olhando para as circunstâncias. Ele sabia do poder da palavra. Nós sabemos o poder da palavra de Deus. Nós sabemos que ela pode ser transformada. Nós sabemos que Deus pode mudar. Nós sabemos que Deus pode fazer algo maravilhoso. Nós sabemos que Deus tem algo maravilhoso para cada um de nós. Mas o nosso coração, às vezes, tem que estar o quê? Mais perto de Deus, mais aberto, mais quebrantado para as coisas de Deus. E olha o que ele fala. Peço-te, pois, o Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Olha que nível chegou o profeta de Deus. Tem pessoas que às vezes estão assim. Eu prefiro sair. Eu prefiro não vir mais. Mas se fulano vir de manhã, eu venho à noite. Mas se eu não vou, não gosto. Tem pessoas que fazem, sabe o quê? Eu preciso falar o nosso amigo aqui. Nosso pastor aqui, Pedro. Mas eu não vou muito com a cara do Pedro. Ô Bosco, você pode falar com o Pedro para mim? Dá um recado para ele. Fala para ele que tal, se ele puder ajudar, tal, mas porque eu não quero falar não. Eu preciso falar com ele, eu quero a ajuda dele, mas eu não quero falar com ele porque
Não, é que um santo não bate. O Pedro foi até uma boa pessoa. O Pedro foi olha, mas é porque é difícil, é complicado. Eu estou vivendo minha vida, mas o Pedro é até de Deus, é de pessoa boa, mas não vai. Eu vou falar com outra pessoa. Porque o meu coração é o quê? É fechado, é duro. Eu prefiro não fazer. Não, deixa quieto então. Não, mas se eu falar com o Sami vai. Não, mas o Sami não dá, não. Não tem como. Não, mas não, deixa quieto. Eu prefiro a morte. Eu prefiro deixar de fazer. Eu prefiro outras coisas do que viver aquilo que Deus quer, cumprir o propósito dele, continuar fazendo a obra de Deus da melhor maneira. Eu prefiro ter a morte do que ter Deus dentro de mim. Olha que ponto nós chegamos às vezes. Nós preferimos ficar receosos, amargurados, chateados, abatidos, ressentidos, mas não lembra? Nós continuamos sendo o quê? Profeta de Deus. Nós continuamos sendo homens de Deus. Nós continuamos? Nós achamos que continuamos. Nós achamos que a nossa vida vai continuar da mesma maneira. E continua. E Deus continua usando. Olha que coisa maravilhosa. E Deus ainda usa. Deus ainda tira do lado de dentro do grande peixe. Deus ainda faz coisas extraordinárias. Deus faz um milagre. Olha, a cidade inteira fica, olha, uma coisa do céu. Mas, e o coração como é que está? Não, mas não dá, olha. Será que Deus está fazendo coisa na sua vida porque Ele ama o próximo mais do que você? Porque você não ama mais? Porque você deixou de lado, mas Deus continua te usando, mas para abençoar outra pessoa, porque aquela pessoa merece, não porque Deus vê algo em você, porque você está com o coração fechado, coração amargurado, mas Deus continua te usando, porque Deus age apesar do quê? Do mensageiro. O mensageiro pode estar com o coração fechado às vezes, mas Deus está dando o quê? Dando oportunidades para o mensageiro o quê? Entender e compreender e ser transformado também. Olha que ponto chegou. A cidade de Nínive, a que fazia tudo contra eles, a que era rival, inimigo, aquele que ele menos gostava, aquele que odiava, tinha um ódio no seu coração, aquelas pessoas, o próprio rei daquela cidade, era um rei perverso. O próprio rei decide se curvar diante do Senhor, se humilhar diante de Deus, mas o mensageiro, não. O profeta, não aceita. Jonas não aceitou. Jonas não quis. Ele atendeu naquele momento de desespero. Eu estou dentro do peixe, estou dentro do grande peixe, vou morrer aqui. Então vou clamar, porque eu sei que Deus é o quê? Misericordioso. Muitas vezes nós estamos clamando só no momento de quê? De desespero. Só no momento de angústia. Eu vou lá, clamo a Deus, Deus me tira. Deus já me tirou? Então eu posso voltar a ser o que era antes. Deus às vezes está nos dando tempo para que nós possamos entender e sermos transformados verdadeiramente naquilo que Ele quer que cada um sejamos. Porque Deus age apesar do quê? Do mensageiro. E Deus quer usar cada um de nós. Deus está olhando para cada um de nós, mas Ele busca corações quebrantados. Ele busca que nós possamos entender aquilo que Ele quer de cada um de nós. A palavra dele não volta vazia. Quando você pronuncia a palavra dele, quando você prega a palavra, Deus te usa, Deus faz em você coisas maravilhosas, mas se o seu coração estiver fechado ainda, Deus quer transformar. Deus quer mudar. Não pense você que está tudo bem, porque não está. Não pense você de só olhar o erro dos outros e não olhar para si mesmo. Eu não me olhar, eu só ver somente o erro dos outros, porque eu não gosto, porque eu não. Mas eu estou olhando para mim, porque se eu olhar o quê? Eu estou com o coração ferido, machucado, porque eu não estou gostando de pessoas, dos irmãos. E olha que eu nem estou falando de inimigos, porque aqui era pior ainda. Aqui era caso de matar os judeus, de matar os hebreus, de matar aquele povo, de se tornar escravo, de fazer judiações, de fazer coisas piores. Não, eu estou falando só de ressentimentos ainda. Só de chateações. Porque não, mas falou mal de alguém da minha família. Eu ouvi falando. É que o senhor não sabe quem foi que falou. É mesmo? Não me diga. E você não ora para Deus transformar ele e ela. Já está errado. E você acha que Deus não pode mudar o coração dele. Não, mas eu não quero mais falar com ele. Então Deus está precisando mudar o seu coração. É a sua vida.
Porque quando começa uma transformação dentro de quem? De cada um de nós. Ali começa uma mudança que nós possamos entender e compreender. É que Deus que faz mover, é Deus que faz o crescimento. Lembra que o Paulo disse? Eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento? Porque Deus age apesar do quê? Do mensageiro. Deus faz coisas apesar do que as pessoas pensam e acham. Deus quer realizar coisas apesar daquilo que você pensa que é certo ou errado. Ele continua dizendo, olha, peço-te ao Senhor que tire a minha vida, porque melhor é morrer do que viver. Disse o Senhor, é razoável esse teu ressentimento? Sabe se Deus está falando isso com você hoje? É razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez o quê? Uma cabana. E assentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que acontecia à cidade. Ele continua ali pensando o quê? O pior. O profeta. Aquele que pregou. Aquele que as pessoas ali, olha, se converteram, se humilharam, entenderam e compreenderam o que Deus queria. Aquelas pessoas ali, ele continuava esperando o quê? A morte delas. Ele continuava esperando o pior para elas. Eles continuavam esperando que Deus pudesse fazer algo contra elas. Ele estava esperando ali ele ficou esperando ali naquela situação, esperando que Deus fizesse algo contra elas. Que Deus pudesse agir, que Deus pudesse fazer. Mas Nínive ouviu, Nínive se arrependeu, Deus poupou a cidade. Lembra que eu falei para vocês? Poderia ter sido o final perfeito, não poderia? Capítulo 3, tivesse errado ali, cortou ali, não tem o capítulo 4. Era perfeito, era uma coisa boa. Olha que linda mensagem. Mas Deus quer mostrar como nosso coração às vezes está endurecido. Deus quer nos mostrar como nosso coração às vezes está dessa maneira, embrutecido. Que nós mesmo fazendo coisas, nós queremos ainda o pior, nós esperamos o pior. Nós queremos que Deus puna de alguma maneira, porque a pessoa que eu não gosto não pode ser abençoada. A pessoa que eu não gosto, Deus não pode agir na vida dela, não. A pessoa que eu não gosto, Deus não pode fazer nada por ela, porque senão eu fico chateado, eu fico triste, eu fico abatido, olha, é que o Senhor não sabe. Eu fico chateado ali, amargurado, eu fico ali, olha, é terrível. Olha que coisa. Então veio a tristeza ao profeta. Em vez de exercer a misericórdia, faz Jonas se indignar, faz Jonas se revoltar. O profeta não ficou feliz porque uma cidade inteira foi salva. O profeta fica chateado, o profeta fica amargurado, o profeta fica triste. E ele ali fica bravo com Deus, porque Deus fez o que Deus faz. Foi misericordioso. O profeta ali, ele quer a misericórdia de Deus. Lembra? Ele estava no vento do peixe falando o quê? Senhor, Tu és misericordioso, o Senhor é longânimo, o Senhor é bondoso, o Senhor faz coisas maravilhosas, mas para os meus inimigos quero que o quê? Que eles morram. Não, mas o Senhor foi misericórdia com eles também? Não pode, é só para mim. Nós queremos às vezes as situações só para nós. Nós queremos um Deus maravilhoso, um Deus longânimo, um Deus piedoso, um Deus misericordioso, mas eu quero só para mim. Os outros, pode destruir. O Senhor fica à vontade aí, o Senhor faz o que o Senhor quiser, né? Porque quanto menos, melhor. Eu penso assim. Eu imagino assim. Eu fico pensando dessa maneira. Eu começo a agir dessa maneira que o meu coração está o quê? Totalmente fechado. Mas eu sou profeta. Eu sou homem de Deus. Coisa bonita. O título continua dizendo, eu sou um obreiro da casa do Senhor. Eu faço a obra. Eu sou, olha, conta comigo. Conta comigo que eu estou prontinho. Nós somos assim às vezes. Pensamentos assim. Nós queremos a misericórdia de Deus, mas quando Deus age nas pessoas, principalmente aquela que nós não gostamos, nós não aceitamos. Você vê que Jonas conhecia perfeitamente a palavra de Deus. Ele fala, olha, eu sabia que o Senhor ia fazer. Eu sabia que se eu fosse até lá, que eu pregasse a palavra, aquele povo iria se converter.
Eu sabia que aquele povo ia se arrepender. E eu também sabia que o Senhor era bondoso. Eu sabia. Eu entendia isso. Eu compreendia isso. Eu entendi que o Senhor poderia fazer um milagre, o Senhor fez. Por isso que eu não queria ir. Eu preferia a morte. E eu prefiro agora que o Senhor me mate. Eu prefiro agora viver uma morte do que ver esse povo liberto, ver esse povo curado, ver esse povo transformado. Eu prefiro isso. Quantas vezes nós estamos assim? Quando nós pedimos, é maravilhoso, a graça de Deus nos alcança. Mas quando nós vemos pessoas que nós não gostamos, nós temos ressentimentos, não é legal, é ruim, é chato. E talvez seja o maior pecado de Jonas aqui. O maior pecado de Jonas não foi fugir, mas foi não amar o seu próximo como a ti mesmo. Foi preferir a morte do que viver vendo aquele povo sendo alcançado por Deus. Preferiu ver a morte do que ver aquele povo sendo abençoado por Deus. Prefere ver a situação pegando fogo do que ver a misericórdia de Deus na vida de cada um. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 7, diz que bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Quem exerce e experimenta a graça de Deus, aprende a repartir o quê? A graça de Deus. Porque você não quer viver isso sozinho. Você quer passar por outras pessoas. Principalmente para aqueles que você fala assim, aquela pessoa, ela não entendeu ainda, ela não compreendeu ainda, e ela precisa alcançar, eu vou o quê? Fazer o quê? Eu vou ajudar ela. Não, eu penso o quê? Não, eu quero a distância. Não, eu tenho que ajudar. Eu tenho que estar cada vez mais perto. Porque se eu acho que eu tenho a graça de Deus, eu tenho que passar ela para os outros. Mas ele não gosta, mas eu vou fazer. Porque a graça de Deus está em mim. O amor de Deus está em mim. A graça dele está em mim. Então eu vou dar o amor de Deus. Eu vou entregar o amor de Deus. Não, mas não vai, mas eu vou. Eu quebro a mim mesmo, eu quebranto meu coração. Eu começo a entender e compreender aquilo que Deus quer de mim. Aquilo que Deus espera de mim. Eu começo a viver isso. Ele fala no versículo 7. Quando ele pede, ele desejou morrer do que viver. No versículo 6, na verdade. Ele tinha a cidade, versículo 6. E fez o Senhor Deus nascer uma abobeira, que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. Era muito sol. E Jonas se alegrou em extremo por causa da abobeira, mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a abobeira, e esta o que fez o quê? Secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele o quê? Desmaiou. Era quente mesmo, né? Era coisa terrível. E desejou com toda a sua alma o quê? Morrer, dizendo, melhor me é morrer do que... Então disse o Senhor a Jonas, é acaso razoável que assim te fades por causa dessa planta, dessa aboboreira? É notável que você fique assim? É aceitável que você fique dessa maneira? É normal que você pense desse jeito, no qual não trabalhaste nem fizeste crescer, que em uma noite nasceu e em uma noite pereceu? É normal. E agora, e não hei de eu ter compaixão de grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre sua mão direita e sua mão esquerda, e também muitos animais? É normal. Então, no seu caso, Jonas, é melhor uma coisa pouca do que o grande amor de Deus, o grande Deus possa salvar essa cidade? É normal? É normal que continue dessa maneira? É normal que as coisas continuem assim? E assim termina a história de Jonas, nesse versículo. Homem de Deus, era homem de Deus? Era profeta? Profeta, não era profeta? E nós vemos
nesse livro, tudo que aconteceu. Nós falamos quase todo ele. E você vê que, quando ele desce para Jope, para pegar o barco, vem a tempestade, você vê que o vento obedece. O mar obedece a Deus, o vento obedece a Deus. O grande peixe obedece quem? A Deus. A planta que nasce obedece quem também? A Deus. O verme também obedece a Deus. Nínive, a cidade terrível, obedece também a quem? A Deus. Os marinheiros obedeceram também a quem? A Deus. E o único rebelde é quem? É o profeta. O único rebelde é Jonas. Porque Jonas não entendeu aquilo que Deus queria fazer na vida dele. Deus queria Jonas? Queria. Deus queria Nínive? Queria também. E Deus queria salvar Jonas através de quem? De Nínive. O intuito de Deus foi salvar Nínive? Foi. Mas o principal era salvar quem? Jonas. Ele estava dentro, mas estava o quê? Mas estava morto. Porque o seu coração era embrutecido, o seu coração era fechado, o seu coração havia ódio, havia amargo, havia ressentimento. Quantos aqui estão às vezes aqui me olhando hoje e você está chateado com alguém, está amargurado com alguém, e eu posso falar mais? Posso ou não posso? E esse alguém está aqui dentro junto com você. Você está chateado com essa pessoa? Porque o seu coração está fechado, você não tem nem coragem de chegar e falar assim, não, eu fiz errado. Me perdoe, eu agi assim mesmo. Não, mas eu sou profeta de Deus, sou homem de Deus, Deus me usa. Eu, lá na minha igreja, eu ajudo lá o pastor e Deus faz coisas maravilhosas. Eu oro lá as pessoas, manifesta demônio, até sai o demônio. Mas seu coração continua fechado. Não, mas olha, Deus faz coisas maravilhosas para comigo, a minha família, é uma coisa boa, mas seu coração ainda está fechado ainda. Deus está dando, às vezes, tempo para que você possa entender e compreender aquilo que Ele quer falar ao seu coração, para que você possa entender. Porque para você chegar aonde Deus quer, você vai precisar entender a palavra de Deus que Ele tem para a sua vida. Se você não entender, você vai se limitar àquilo, aonde você está. Você não vai crescer. Nós não sabemos o que aconteceu com o profeta Jonas, se ele entendeu, compreendeu ou não. A história acaba aqui, de um homem chateado. Por que o Senhor fez isso? Porque o pastor fulano colocou a obreira fulana e não me colocou? Mas por que o pastor Carlos escolheu aquele pastor para a minha igreja e não eu? Porque eu estou melhor. Ó, Jonas. Mas por que as pessoas pensam assim? Mas por que eu quero assim? Não, mas eu deixo de ouvir a voz de Deus e começo nos meus achismos. Começo a achar aquilo que eu penso é o melhor para mim. E deixo de seguir a vontade de Deus. Deixo de ouvir aquilo que Deus tem para mim. E penso que a misericórdia de Deus tem que estar na minha vida. Porque eu mereço. Outras pessoas não. Somente eu sou agraciado do Senhor. Olha, bendito sois vós. Agraciado de Deus. Nós temos Jonas, lembra de Jonas? Ele orou por Nínive? Não queria nem orar por Nínive, né? Não queria. Você lembra de Abraão? Abraão com seu sobrinho. O que ele fez para Sodoma e Gomorra? Ele foi falar com o Senhor. O Senhor, eu não posso ocultar nada do meu amigo Abraão. Eu tenho que falar com ele. Abraão falou, Senhor, se tiver 50 justos, o Senhor ainda vai destruir? Mas Senhor, se tiver 10, pelo menos um, mas... Senhor, aquela cidade... Abraão está fazendo o quê? Está orando, está intercedendo pelaquela cidade. A cidade acabou sendo destruída. E Jonas queria fazer o quê com Nínive? A mesma coisa. Mas Jonas nem rogou, nem orou, nem pediu. Ele só queria a destruição. Ele só queria o mal. Jonas queria ver o mal se instalando. Ele queria ver a situação acontecer, o mal se acontecer. Você vê que Jonas pensa totalmente contrário àquilo que Abraão pensa. Abraão decide ali lutar para tentar salvar. Porque Deus quer salvar a todos. Deus busca a todos. Já vê que Jonas procura motivos para Deus exercer o juízo dele.
Tanto que a palavra de Jonas é como uma faca de dois gumes, né? Ela penetrou e salvou. Que palavra poderosa, né? Até o rei. Que palavra maravilhosa. Jonas, olha que mesmo coração sujo. Mas Jonas tinha uma palavra, porque Deus estava fazendo o quê? Deus estava colocando a palavra nos lábios dele. Deus estava usando ele. Mas Jonas, ali, mesmo assim, continuar naquele conhecimento. Que era melhor viver aquela vida daquela maneira e achar que os outros não valiam de nada. Preferia a destruição do que preferia a paz. Preferia a destruição do que preferir a graça de Deus na vida de cada um de nós. Foi o que Jonas preferiu. É o que muitas vezes nós estamos preferindo. Em vez de desalegrar com os outros, de viver em comunhão, de viver em felicidade para com Deus e para com os outros, nós preferimos viver o que nós estamos vivendo. Não é à toa que, como o apóstolo Paulo diz, na 1 Coríntios, não é Santa Ceia hoje, mas ele diz para fazer o quê? Examinar-se o quê? Cada homem a si mesmo. Não é para você olhar para o outro e falar, não, mas ó, olhando bem, ele ali precisa de uma mudança. Vou falar para o senhor, ele ali precisa. Eu estou bem. Ele ali, o pastor Genivaldo, precisa mudar. Mas muita coisa. Pastor Genivaldo, enquanto ele não mudar, olha, vai continuar dessa mesma maneira. Mesmo jeitinho, barba grande, parecendo um iraniano, né? Mesma maneira. Mesma coisa. Mas eu não. Eu estou bem. Porque eu só olho para as pessoas e deixo de olhar para quem? Para mim mesmo. Eu continuo chateado, continuo amargurado, continuo fazendo o que eu quero, fazendo o que eu desejo. E o ministério que nós fazemos, que nós ocupamos, que nós trabalhamos, não nos isenta do autoexame. Pelo contrário, é aí que nós temos que fazer com maior responsabilidade ainda. Porque o nosso primeiro ministério é o quê? É amar as pessoas. É colocar Deus no nosso coração e clamar pelas pessoas. Olhando somente para o amor de Deus. Porque senão nós iremos desistir. Como eu falei, o livro termina daquela maneira. Não sabemos, Jonas mudou. Mas o livro acaba com Deus falando, Jonas, será que eu tenho que ter mais compaixão por uma planta do que para um povo inteiro? Será que eu tenho que ter compaixão com você, com as suas próprias vontades, do ter compaixão com o seu irmão? Com a pessoa que está lutando com você, mas você não concorda, você não gosta? Com o que será que eu tenho que lutar? O que será que eu tenho que dar mais importância? O que será que eu tenho que fazer? Você vê que Jonas, por mais que tudo aconteceu, ele cumpriu a missão. Cumpriu a missão, pregou a palavra, foi usado por Deus, deixou ser usado porque ele foi até lá, mas ele continuou com seu coração fechado. Ele continuou a resistir à transformação que Deus queria fazer no coração dele. Lembra que eu falei no início? Tinha Amós, não tinha para mandar? Tinha Oséias, profetas de Deus. Mas Deus escolheu quem? Porque queria mudar quem? Jonas. Nínive foi somente um complemento. Porque todos somos valiosos para Deus. Deus quer todos nós. Deus busca todos nós. Todos, sem exceção. E Ele busca que todos nós possamos ser transformados. Por mais ainda que você olhe e fale que não mereça, Deus quer a todos. Deus busca a todos. Deus quer que todos possam estar olhando para Ele. Ele está perto de nós. Quando você clama, Deus ouve. E é assim que nós terminamos essa mensagem de hoje. Para que nós possamos entender e compreender aquilo que Deus quer de cada um de nós. Que Deus busca de cada um de nós. Porque, quando eu estava estudando essa mensagem há muito tempo atrás, há uns meses atrás, eu comecei a entender, por mais que eu compreenda e entenda, mas às vezes nossa carne fala mais alto. Aquilo que nós pensamos e queremos fala mais alto. Mas é somente quando nós buscamos a Deus,
nos entregamos a Deus, nós começamos a entender aquilo que Cristo quer de nós, aquilo que Deus busca de nós, e busca uma mudança, uma transformação. Nós sejamos todos irmãos em Cristo, não pensando mal do outro, mas querendo que o outro seja tão bom, para que a graça de Deus encontre nós como encontrou Ele também, que encontre Ele também como nos encontrou. Que nós possamos ser unidos, amados por Deus, viver em vida e comunhão com Deus, e não achar que eu estou certo, que Ele está errado, que Ele está errado, eu estou certo, não viver assim. Mas Deus busca união. O grande mal da igreja que o diabo faz para parar a obra de Deus é dividir pessoas. Quando as pessoas estão unidas, o mal não pode atingir. Mas quando as pessoas começam com divergências, com brigas, contendas, o mal começa a sobressair, começa a dividir. E quando ele começa a dividir pensamentos, o ministério perde. O ministério cai. Começa a falhar, começa a se perder. Porque ali houve divisão. E onde tem divisão, não cresce, não multiplica. Continua estagnado. Talvez você está achando como Jonas. Deus está me usando, Deus está fazendo acontecer. Mas examine-se a si mesmo hoje. Olhe bem para o seu coração. Se tem alguma mágoa, um receio, peça a Deus perdão. Se ajeite com seu irmão, se ajeite com essa pessoa. E busque a Deus, se entregue a Deus. É o melhor para cada um de nós, amém?